tava lendo recentemente um livro, tô no finalzinho dele inclusive, que ele fala sobre a terapia de partes. Terapia de partes não é uma terapia que eu goste muito, mas eu acho que pra gente aprender a criticar ou ter olhares diferentes, a gente tem que aprender a ler de tudo. Eu acho que esse é um grande diferencial que a gente vai ter ao longo da nossa vida. Porque se eu só leio aquilo que eu gosto, se eu só leio aquilo que eu acredito, aquilo que sempre faz sentido, eu não aprendo a pensar diferente. Até que me toquei de uma coisa, ele estava falando, o autor ali no livro estava falando sobre as questões das evitações, das fugas que a gente tem, né? Basicamente de aquilo que eu fujo diz algo sobre mim, sobre a minha pessoa e tudo mais. E eu pensei assim, caramba, é real, porque por muito tempo eu fugi de leituras que fossem pseudocientíficas, não científicas e por aí vai. Assim como eu fugia muito de livros de histórias, né, de contos, de fantasia. E eu percebi que era isso. Que os meus clientes passam pela mesma coisa também. Que muitas vezes a gente foge daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que é diferente do nosso habitual, porque existe algo lá dentro, na teoria dessa autora, né, uma parte, que ela está querendo nos revelar alguma coisa. E aí, lendo o texto e ponderando ali com o que eu tenho de outras referências, outros repertórios, eu cheguei na conclusão de que todas as vezes a gente faz isso, né? Você já foi tomado por uma emoção que, a princípio, ela não fazia sentido naquele momento. Você já parou para se perguntar, por exemplo, isso é uma coisa que eu uso muito na minha clínica. Por que as pessoas que te irritam ou as pessoas que você admira de maneira muito desproporcional, muito intensa, por que isso acontece? Por que eu gosto tanto de um seriado? Por exemplo, eu zerei Pragmata. Pragmata é um jogo de videogame onde ele é totalmente sci-fi, espacial. Você é um cara que vai fazer uma missão ali num satélite da Lua. A sua tripulação inteira morre num terremoto. Os robôs começam a querer te atacar. E aí você encontra uma robô, uma IA, que ela te ajuda. Ela é uma garotinha ali, sei lá, de 8 anos, vamos botar assim, 8, 10 anos, talvez. E ela te ajuda. E bom, eu sou pai. E eu vi muitos outros youtubers também pais, ou na minha faixa etária, falando, cara, que jogo incrível. Porque é o simulador de pai. Né? É o simulador onde você precisa cuidar de uma garotinha. Não porque ela perca a vida nem nada, mas porque aquilo ali revela coisas de você. E a mesma coisa aconteceu quando eu joguei outro jogo, chamado Clair Obscur. Ele fala sobre o luto. E eu estava vivendo um luto na época do jogo. Não um luto de perder alguém, mas um luto de uma etapa da minha vida. Então, cada coisinha que a gente vive, seja ela através da fuga ou do enfrentamento ou aproximação, ela revela um pouco sobre a gente. Ela revela uma característica que muitas vezes a gente ignora. E é isso que essa autora, não vou lembrar, é Brit Frank, alguma coisa nesse sentido, ela traz pra gente. Que é aquilo que você tende a ignorar traz uma compreensão maior sobre você mesmo. O que ocasionalmente permite uma mudança de comportamento com muito mais facilidade. Não é que a gente tenha partes ocultas apenas, tipo, está lá escondido. Não. Mas foram padrões de evitação que nós desenvolvemos ao longo da vida. E aí a isso eles chamam de shadow work, ou trabalho de sombras. É uma coisa que tem na psicanálise de uma forma diferente, na terapia junguiana, nas terapias mais psicodinâmicas, psicoanalíticas nesse sentido, que é o olhar para suas partes sombrias. A sombra ela é sempre associada a algo ruim, mas ela não é algo ruim de fato. Segundo essa autora que eu estava lendo, as partes sombrias nada mais são do que essas partes que a gente não olha. Elas não têm uma característica moral de bom ou ruim. Elas podem ser as duas coisas, a depender do contexto, que é o que a psicologia comportamental, análise do comportamento, Skinner e tudo mais, fala pra gente também. Que o comportamento ele tem uma função de acordo com o contexto. O comportamento, por si só, ele não tem função nenhuma. Apenas sobrevivência, uma adaptação que você tem. Ele tem um histórico, ele tem um condicionamento, ok, as partes também, mas avaliando o contexto que você vive,
aquela sombra, aquele comportamento, ele revela sobre você. E aí essa autora ela traz uma passagem que é mais ou menos o seguinte, que eu entendi dessa forma pelo menos, que é: as pessoas que regularmente suprimem, né, ou seja, evitam, negam determinados repertórios comportamentais, determinadas ações, estados e por aí vai, elas são funcionais diante da vida, mas elas não se conhecem plenamente. Porque a esquiva experimental, que é um conceito do Reis, nada mais é do que um processo de evitar os nossos pensamentos, sentimentos, memórias e por aí vai, para que a gente fique bem. Então muitas vezes você evita determinados comportamentos não porque eles são ruins para você, mas porque você sente desconforto sobre eles por não ter experiência, então você prefere evitar. Quando a gente olha isso para o comportamento, a gente está falando que a sombra nada mais é do que um repertório de comportamentos suprimidos, de contingências ali que foram sendo desenvolvidas como punições. Então você não se desenvolve como gostaria porque você foi punido ao longo da vida em prol daquilo ali, até extinguir um determinado padrão de comportamento. Não que ele desapareceu de fato, essa extinção não é permanente, mas porque você não alimentou. E aí, essa autora ela tem um modelo de trabalho em cima das sombras, né? Que eles são 5 passos, mais ou menos, eu vou citar aqui para vocês, vou desenvolvendo. Que o primeiro passo é a regulagem. O que é regulagem? Eu conseguir regular este comportamento, ou seja, eu consigo harmonizá-lo. Eu consigo trazê-lo à tona e direcioná-lo para um desenvolvimento. Porque antes de eu tentar me entender, eu preciso saber me regular. Porque quando eu não estou regulado, eu vou entrar no que a Linehan, que é uma autora que eu gosto bastante sobre terapia dialética comportamental, que é uma das terapias mais impactantes e atuais que nós temos, por exemplo, para borderline, ela fala o seguinte: no meio de uma crise a gente entra num estado de mente emocionada ou emocional, que é basicamente o que acontece, né? Você está numa crise de ansiedade, você não vai parar agora, deixa eu respirar aqui, não. Então, no meio de uma crise, no meio de uma desregulagem emocional, eu não tenho tanto repertório, eu preciso desenvolver depois. Então eu preciso ter técnicas, que é uma coisa que eu faço muito com os meus clientes, que me ajudem a regular o comportamento. Regular uma crise de ansiedade, regular uma crise de relacionamento e por aí vai, uma crise emocional. E depois que eu regulo, aí sim eu posso pensar na compreensão, nos meus porquês. Porque o que a gente tem de evidência para as questões de regulação é que assim, você aprender a se regular primeiro converge numa estratégia de compreensão melhor posteriormente. Então eu saber, por exemplo, descrever as minhas emoções, as minhas sensações físicas, eu me desassociar delas, que é o diffuse, né, o desarmar tudo isso, me ajuda a regular. A mesma coisa, isso já dentro do que a própria autora do livro lá fala, eu espacializar, ou seja, eu sair daquele contexto imediato. Então eu descrevo minhas emoções, eu saio do contexto, me permite modificar um pouquinho as minhas ações. E aí eu entro no focalizar o corpo, que é o que a gente falou ao longo de uma semana mais ou menos lá no Substack sobre interocepção. Eu percebi as minhas sensações físicas, as minhas sensações orgânicas. O que está acontecendo aqui com relação a essa emoção? O que está acontecendo? Eu usar estes sentidos de maneira intencional para poder mudar o que eu quero. Eu trocar a minha percepção sobre aquilo, e aí entre o que a gente chama na ACT, né, da ideia de você aceitar que aquele comportamento existe e tal, beleza, mas eu não sou aquele comportamento, eu não sou aquela emoção, eu não sou aquele estado emocional. Eu apenas observo ele, distante, para depois eu poder fazer a expiração dele. Ou seja, eu saio dele. Fel, explica um pouco melhor. A ideia da autora, ela faz um anagrama que se chama diffuse, que é o desarmar.
é basicamente você descrever uma emoção. Então, por exemplo, na segunda-feira, acho que foi na segunda-feira, não vou lembrar direito, segunda ou terça, eu acordei e tal, fiz minhas coisas aqui, tava resolvendo algumas contas e falei, vou tomar um café. Café. Só que eu não tenho costume de tomar café. E eu acho que eu botei muito café. Não muita água, muito café. Pó do café. E aí tomei, deu umas 2 horas eu comecei a ter um ataque cardíaco. Falei, caramba, e agora? Tô tendo um infarto. Não, brincadeira. Falei, cara, tô com taquicardia. Então eu tô descrevendo uma sensação física. Taquicardia, coração acelerado, arritmia, não sei o que, papapá. Aí você começa a perceber. Você está descrevendo sensações físicas, isso é parte do processo de interocepção. Aí eu parei e falei assim, não, pera aí. O que aconteceu? Eu tive dois atendimentos, foram tranquilos, não tive nada ali. Agora eu estou indo para uma consulta, que era na pediatra. Tem algumas preocupações financeiras. Falei, preocupação financeira, ponto, um alerta. Então eu estou saindo da minha sensação física. Eu estou modificando o contexto. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então eu descrevo uma sensação, eu me afasto dela e eu começo a avaliar os meus sentidos. O que está acontecendo? O que está passando por aqui? E aí eu vou percebendo essa interoceptividade, eu vou percebendo o meu organismo como um todo. E aí foi que eu me dei um estalo. Falei, foi o café. Estou acelerado. E se eu estou acelerado, eu preciso também acelerar um pouco mais às vezes. Eu posso fazer 2 movimentos aqui. Se eu estou acelerado, eu posso fazer técnicas de desaceleração ou técnicas de aceleração. Eu uso o comportamento a favor. Então foi o que eu fiz. Eu peguei, vim para o escritório, antes da gente sair, botei uma música que me acelera e taquei a digitar texto. Taquei a fazer meu diário emocional. Bom. Então eu uso o meu sentido para poder dar uma regulagem para ele. E aí eu tenho uma troca de perspectiva. Agora eu não estou mais ansioso, agora eu estou produtivo. Agora eu não estou mais ansioso, eu estou eufórico. E aí você começa a mudar a percepção que você tem sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, sobre o seu estado emocional. E aí você se afasta de novo daquilo ali. Porque a regulação emocional, gente, ela não é a ausência das emoções. O objetivo da regulação não é você não sentir as coisas. É justamente o oposto. É a capacidade de eu poder responder a essas emoções de maneira mais flexível. De maneira mais realista. Em conformidade com o meu contexto. Então quando eu começo a mapear o que está acontecendo, eu vou deixar essa listinha de exercício aqui para vocês lá no Substack. Quando eu consigo mapear essa listinha de coisas, fica mais fácil de eu trabalhar. Fica mais fácil. E aí entra. Esse é o primeiro passo, eu regulo, tá? Então eu paro, faço tudo isso aqui que eu falei. E aí eu começo a escavar. Que é fazer uma análise funcional daquilo ali. Análise funcional é entender a função de um comportamento. É o processo de identificar as relações entre o que aconteceu antes, contexto, estímulo e tudo mais, o comportamento em si e as minhas consequências. Isso é análise funcional. É uma forma que vem lá da psicologia comportamental, do behaviorismo, mais rigorosa que eu conheço, que a ciência achou de responder por que esse comportamento acontece. Então, quando eu parei para entender que eu estava com ataque cardíaco por causa do café mais preocupações, ou seja, são os meus gatilhos, e aí meu comportamento é ataque cardíaco, eu consigo dar uma função melhor para ele, eu consigo dar uma vazão melhor para ele. Só que associando ao trabalho das sombras dessa autora, na terapia de partes, acontece mesmo quando você começa a evitar. Então, se eu estou evitando o comportamento o tempo inteiro, o que está acontecendo? Porque essa própria evitação é um dado que eu posso levar para uma análise, que eu posso levar para uma terapia, que eu posso levar para uma autopercepção. Porque os comportamentos que não estão no meu repertório ativo, as ambições que não são perseguidas, as necessidades não expressadas, as qualidades que eu nego possuir, a identidade que eu nego ser, elas são
reveladoras tanto quanto qualquer outra coisa. Então eu preciso me desenvolver. Eu preciso me perceber melhor. Eu preciso avaliar os meus contextos. E aí entra uma coisa que eu gosto muito dessa autora, por mais que não seja da minha área explicitamente, mas em termos de literatura eu acho bacana ela trazer, que ela fala que a gente tem 5 contextos de análise para fazer. Que é o que a gente faz em terapia basicamente, né? Que são as ambições da minha infância, as pessoas que me irritam, as situações que me geram ciúmes e inveja, as situações que me geram admiração, filmes, séries, celebridades, conteúdos favoritos, aquilo que eu consumo e aquilo que eu me aproximo, né, que eu repito todos os dias, e obviamente quem eu admiro. Então, por exemplo, eu gosto muito de seriados estilo House, de investigação, mas aquela coisa meio policial não me pega. Eu gosto de House, Mentalist, coisas nesse sentido. Pô, isso revela um pouquinho de mim. Eu gosto muito hoje de jogos que demandam não muito tempo, mas que respeitam o meu tempo. Seja jogos ali de 30, 40 horas, que eles são mais lineares, mais pontuais, tem começo, meio e fim, a história envolvente, aquela coisa onde eu tenho que ficar evoluindo milhares de levels, não tem fim, por aí vai, não me atrai mais. Tudo isso vão revelando momentos da minha vida, situações da minha personalidade, movimentos emocionais que eu tenho, assim como as pessoas que eu admiro, por que eu admiro. Até brinco, né, quando a gente está trabalhando questões de vício, por exemplo, em vício em pornografia, o tipo de conteúdo pornográfico que você consome, ele revela algo sobre você. O tipo de personagem que você admira num seriado, num anime, num jogo, ele revela algo sobre você. Todos esses pontos revelam algo sobre você. A sua infância, as pessoas que você admira, seus consumos diários, as questões emocionais de ciúmes e inveja e as pessoas com quem você convive, as que você principalmente se irrita mais. Elas todas podem ser feitas uma análise funcional. E ao fazer essa análise, fica mais fácil de eu poder entender o meu comportamento. E aí nós vamos para o terceiro passo, ou seja, primeiro eu regulo, depois eu faço uma escavação, eu faço uma análise daquilo tudo, para depois eu poder fazer o quê? Mais do que entender algo, eu começo a agir em direção àquilo que eu quero. Porque o maior problema das pessoas não é necessariamente a falta de ação, mas é a falta de ação direcionada. É a falta de clareza e exposição a novas contingências, aos novos comportamentos, aos novos estilos. Eu posso buscar a compreensão das coisas. É útil, mas ela não é o suficiente para mudar. O que as nossas pesquisas hoje trazem é que a compreensão de um comportamento por si só ela não gera mudança. O que gera mudança efetiva é um mecanismo de ação. É a exposição gradativa a novas contingências. Ou seja, o comportamento novo em contextos reais sendo executado. Não é a compreensão. Não é mais leitura, mais técnico. Eu até fiz um vídeo sobre isso, um texto sobre isso. Não é mais alguma coisa, é ação. Ação comprometida, ação intencional. Quando você faz todo esse alinhamento para que você chegue onde você quer, e a autora ela traz isso, que é a questão de você alinhar as suas partes, é você ter, na letra A, atenção plena sobre o seu estado interno, você escutar as coisas sem necessariamente dar ali uma resolução imediata. Então você suspende a urgência daquelas coisas, das correções, das fixações, você escuta sem julgar, uma escuta não violenta, vamos pensar assim. Eu investigo a função daquilo ali, a funcionalidade. Depois eu entro no estado que ela chama de gratidão funcional, que é basicamente você reconhecer aquele comportamento dentro do contexto. É uma aceitação incondicional daquilo ali. No sentido de, aconteceu, tá tudo bem, eu não tenho juízo de valor. E aí depois eu negocio novas ações, eu planejo novos comportamentos. Eu coloco novas contingências, como a gente chama. Então eu tenho esses 5 passos, que é a atenção sobre o meu comportamento,
a escuta sobre o que ele está querendo me revelar, as minhas necessidades. Eu investigo a função dele, então, antecedentes, a ação em si, a história, os meus padrões. Eu entro num processo de aceitação onde eu começo a olhar os meus conceitos e tentar os meus contextos e tentar entender as funções que estiveram na minha vida, a função protetora, para que aquilo serviu, para depois eu negociar novas ações. A autocompaixão aqui, que é esse processo de aceitação, ela é uma condição para mudança. Eu preciso ser compassivo. Eu preciso ser respeitoso comigo mesmo e não crítico o tempo inteiro. Porque você se criticar o tempo inteiro é a mesma coisa que todo mundo já fez na sua vida. E isso não faz você evoluir. O que faz você evoluir é ter uma boa motivação, uma boa compaixão por você. A autora trouxe um termo, que eu acho que ele cabe aqui também, que ele é Shadow Snacks. São basicamente pequenos deleites que nós temos. Que é regulação por nossos impulsos. São exposições graduais a recompensas simbólicas, ações pontuais ali, que elas podem facilitar algumas aproximações de novos repertórios ou até mesmo dos anteriores, se você quiser ver assim. Como é que a gente vê isso na prática, né? Como é que é um Shadow Snack na prática? É uma intervenção planejada, só que ela é pequena. É para eu me perceber. Então, por exemplo, eu quero começar a gravar vídeo, mas eu tenho muito incômodo. Então, eu ligo a minha câmera, não boto para gravar nada e só fico me olhando. Não preciso falar, só me olho. Isso é um Shadow Snack. Ah, eu quero começar a escrever um livro. Ok? Eu escrevo e não publico para ninguém. Ou eu coloco um outro nome para não ter juízo de valor. E são pontos que a gente vai avaliando. Então essas pequenas guloseimas sombrias, elas servem para a gente poder se perceber. Elas servem para a gente poder se avaliar antes de se expor a uma coisa maior. Antes da gente se expor a uma coisa maior. É como jogar a demo de um jogo. É como eu ler o primeiro capítulo de um livro. Como é que eu mudo? Como é que eu chego onde eu quero? E são esses passos que a gente vai fazendo. Então eu regulo as minhas ações, eu analiso elas e eu gero ativações dentro daquilo que está alinhado aos meus objetivos maiores. O regular é eu apazigo aquela emoção imediatamente, eu analiso ela posteriormente para dar um direcionamento melhor com ações práticas e pontuais. A compreensão de um comportamento, que é uma coisa que a gente faz muito no processo terapêutico, ela é fundamental. Só que ela não vai anteceder a regulagem. Ela não vai anteceder a mudança efetiva. Ela gera um movimento de conhecimento, de crescimento, ok, tudo bem. Mas o que muda de fato são ações. Então, novamente, eu regulo, depois eu analiso e depois eu ativo. Esses 3 passos, dentro do trabalho de sombras e da mudança de comportamento, permitem você evoluir melhor. O que são as sombras? Comportamentos que você não está olhando para o que eles geram em você. São comportamentos inconscientes que você não para analisar. O comportamento humano, pelo que o Skinner trazia para a gente nas literaturas, ele é uma coisa muito maleável, muito plástica. Ele é muito moldável. O que foi aprendido, ele pode ser modificado, ele pode ser desaprendido. Desde que eu coloque as contingências, ou seja, as coisas antes e depois, de maneira alterada. De maneira que elas realmente me mudem. Me fortaleçam. Me permitam chegar onde eu quero. Eu sei que às vezes é difícil mudar um comportamento, eu sei que às vezes a gente não tem tanta facilidade. Eu sei que você já tentou muitas coisas. Eu não vou te vender nada. Eu tenho alguns cursos, tá aqui sempre na descrição dos vídeos. Tem um monte de texto lá no Substack. Não vou te vender nada disso agora. Porque se você quiser comprar, você compra. Se você não quiser, não compra.
Mas eu quero que você entenda o seguinte: você que está tentando mudar um comportamento e, cara, tá difícil, tá tendo recaída, entenda que não é uma falta de fraqueza sua. Não é uma falta, perdão, não é falta de vontade sua. Não é fraqueza. É parte do processo. Talvez esteja faltando não analisar mais o comportamento em si, mas alinhá-lo, orientá-lo, entender quais são realmente esses gatilhos. E aí uma coisa que a gente fala muito na literatura hoje, na clínica, é que você não se coloca à prova de um comportamento anterior. Então, se eu sou viciado em álcool, eu não vou pro bar. Eu não me coloco naquele ambiente, naquela situação. Eu não me coloco onde não é coerente com o tipo de pessoa que eu quero ser. Que é o nosso próximo texto, é o nosso próximo vídeo. Um comportamento muda conforme a sua identidade. Ele não muda pela vontade. A vontade é parte do processo. Mas ele muda e se sustenta pela sua identidade. E é isso que eu quero que você tenha em mente.